Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Media Lab, programa que discute temas relevantes relacionados com o mundo do marketing e da comunicação. Nosso objetivo é levar até você ensinamentos concretos que poderão ser utilizados na sua carreira ou no seu negócio. E o tema de hoje é Marketing e Comunicação B2B. Vender para empresas é bem diferente do que vender para consumidores finais e possui algumas vantagens interessantes, como, por exemplo, os tickets médios maiores e a recorrência de compras. Em muitos casos, existem até mesmo contratos de fornecimento de longo prazo, o que garante previsibilidade de receitas. Mas como criar estratégias de marketing e comunicação eficientes para atingir o público corporativo? Será que podemos usar as mesmas táticas normalmente adotadas para falar com os consumidores finais? Quais são as mídias mais eficientes para chamar a atenção de empresas? Para discutir esses temas, nossos convidados mais do que especiais são Renato Ticulá, diretor da Janpro, rede de franquias de origem norte-americana e especializada em limpeza de estabelecimentos comerciais, e Daniela D'Andrea, gerente de marketing da Wave do Brasil, empresa de origem israelense focada em serviços de tecnologia para o público B2B. Sejam bem-vindos. Obrigado. Daniela, para começar, eu queria saber quais são, na sua visão, as principais características para uma estratégia de marketing eficiente para uma empresa com foco B2B. Então, Luiz, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que o que é válido aqui falar é do marketing digital, porque é onde eu tenho mais experiência, e eu acho que o empreendedor ou a organização, tendo como foco aquele serviço que ele vai ofertar no mercado, saber de fato o que ele vai vender e para que target, qual o público que ele quer atingir, esse é o primeiro passo para começar. Entender qual é o canal, né, a rede social, enfim, que você tem, que o seu público se encontra, ver se de fato faz sentido investir em marketing de conteúdo no Facebook, se seu target não está ali. Ou se o seu target se encontra no LinkedIn, com certeza vai ser mais efetivo e vai ter um retorno muito mais positivo. Então, eu acho que essa gestão e planejamento em cima do que a empresa tem como objetivo é o principal passo aí para começar e descobrir aí qual é o caminho mais viável. Legal, você comentou de um ponto bem importante que é a questão do target, né? Eu acho que todo planejamento ele precisa ser muito bem parametrizado e metrificado, né? Eu imagino que no B2B, na comunicação B2B, isso é um pouco mais fácil, né? Você consegue identificar onde está teu cliente. Como é que vocês fazem isso lá na companhia? Como é que vocês acham o target de vocês e criam esse planejamento? Então, hoje na Wave a gente tem o retorno direto através do time comercial, a gente consegue ter o retorno, o feedback aí dos clientes, das empresas que a gente atende e saber, inclusive olhando a concorrência, analisando páginas no LinkedIn de empresas que são como a Wave, que atuam, né, no mesmo mercado, para saber aí como que elas estão trabalhando e se é o marketing de conteúdo, se é com foco, sei lá, em evento, webcast, o que elas fazem para, de fato, atrair aí, chegar no canal que é mais viável para esse público, para esse target. Legal. Renato, eu queria perguntar para você com relação ao branding, né? Eu acho que assim, muita gente que tem uma empresa B2B, muitas vezes ela acaba até negligenciando um pouco a sua marca, porque ela sabe, pô, justamente eu tenho ali relacionamento com os clientes, eu tenho um contato ali mais próximo com os clientes, acabam não trabalhando muito branding. Queria saber, na tua opinião, isso é uma estratégia correta? Faz sentido? Mesmo a empresa B2B tem que investir também fortemente na valorização da sua marca? Veja, eu acho, antes de mais nada também, obrigado pelo convite. Eu agradeço. Toda empresa que quer adotar o B2B como no seu negócio, ela precisa entender que ela tem que ter 5 pontos na sua estratégia. Primeiro, ela tem que conhecer o cliente. Segundo, ela tem que se relacionar com o cliente. Terceiro, ela tem que ter uma estratégia da sua empresa para atender a necessidade desse cliente. Quarto, ele tem que ter uma meta estratégica, também que eu quero ter, como que eu quero ser. E quinto, ele tem que ter uma métrica. Tá? Ser conhecido por um cliente significa que esses 5 pontos estão trabalhando em consonância. Então, é extremamente importante você medir como você é conhecido e ser conhecido faz parte dessa medição. Eu não acredito que uma empresa possa abandonar essa característica de querer ser conhecido, do branding ser importante.
Porque, inclusive, na área de serviços, que é a área que eu atuo, a gente não vende nenhum produto, eu não entrego nada que o cliente possa tangibilizar antes. Eu vou vender credibilidade, confiança. Então, eu só vou poder entregar aquilo que o cliente quer comprar depois que o contrato estiver assinado. Então, tem que ter reforços psicológicos e o nome é um deles. E ser conhecido ajuda muito dentro de uma estrutura empresarial onde todas as pessoas que estão lá dentro sabem lembrar de você e sabem que você está bem posicionado no mercado e tudo mais. E eu diria que ser conhecido não por ser conhecido pura e simplesmente, né? Ser uma autoridade no seu ambiente de negócios. O conhecimento tem que estar analisado focado nesses 5 pontos, quer dizer, ele tem que estar dentro da sua estratégia, dentro da sua do seu objetivo de crescimento, quer dizer, se você for conhecido, significa que você está entregando o produto que você está prometendo, que você está atingindo aquela necessidade do cliente, porque ninguém vai querer me conhecer só porque a empresa é bonita ou qualquer coisa, vai interessar, é tudo um jogo de interesses no final, e o interesse é de a gente evoluir, de fazer as empresas crescerem e crescermos juntos com elas. Né? Legal. Ô, Renato, a Jampro ela tem uma característica especial que ela é uma rede de franquia, certo? Exato. É uma rede de franquias americana, você é o master franqueado aqui no Brasil. Como é que fica essa relação das estratégias de comunicação e marketing, levando em conta esse elemento fundamental que é o franqueado? Ou seja, em geral, as redes, até onde a gente sabe, elas cuidam muito do marketing, da comunicação global e o franqueado cuida do local. É assim que funciona também na Jampro? Vocês têm um modelo diferente de trabalhar? O modelo nosso é completamente diferente, né? Todo mundo, a maioria das pessoas costuma franquear para o franqueado atuar muito na área de vendas locais. O nosso modelo é o contrário, a gente tem o franqueado mais como uma área operacional e as vendas são centralizadas. As vendas são centralizadas justamente porque a gente tem o conhecimento do cliente e tem o relacionamento com ele. A gente construiu isso ao longo do tempo, a Jampro vem construindo desde o dia que ela nasceu, há 25 anos atrás. Então, esse relacionamento é muito forte e aí a gente acaba fechando a maioria dos contratos e distribuindo esses contratos na rede para os franqueados operarem. Não quer dizer que o franqueado não possa vender, lógico que ele pode vender, mas no final a grande massa de contratos vendidos são feitos pelos franqueadores. Então, a força de comunicação e marketing, no caso, está centrada na rede, na franqueadora. Exatamente. A força está centrada na gente e a gente utiliza muito o marketing digital para alinhar a rede. Uma rede com 12 mil franqueados no mundo, atuando em 15 países, 230 só no Brasil, o marketing digital é muito importante para mostrar as boas práticas, para alinhar esse pessoal e para analisar o cliente, dependendo da fase que ele está no tal funil de vendas, né? Quer dizer, qual é o ciclo de venda que a gente está trabalhando com ele ou não. Então é bastante interessante esse trabalho ser feito em conjunto. Legal. Daniela, eu queria te perguntar agora sobre a linguagem, né? Você comentou que também usa muito o digital. Como é que deve ser a linguagem para uma comunicação voltada para o B2B? Ainda mais numa empresa como a sua, que trabalha com temas, com assuntos relativamente complexos, né? Tecnologia. Então, como é que vocês conseguem adaptar essa linguagem e ser assertivos nessa comunicação? Então, primeiro, a gente é bem diferente aí a linguagem do público B2C e do B2B, né? Respondendo a sua pergunta, o B2B costuma usar uma linguagem mais formal, porque a gente vai se comunicar com pessoas que representam empresas, né? E dos mais variados cargos. Então, a gente hoje, como a gente é parceiro da IBM, a gente utiliza muitos materiais que a própria IBM fornece e a gente estuda, estrutura e aí faz de acordo com o que a gente estudou ali para a iWave, né? Então, a gente tem uma agência hoje que ajuda a gente a estruturar os materiais também com a identidade da iWave. Mas a linguagem é sempre muito importante. A gente tem uma assessoria que também ajuda a gente na revisão dos textos, na sugestão. Vale, de novo, lembrar que o target é o foco, né? A gente vai se comunicar por qual canal? Então, LinkedIn. Tá, o que eles esperam ver no LinkedIn, o que é bacana para o nosso público, vídeo, de que forma entregar esse vídeo, enfim, tem várias formas aí, vários formatos, né, de conteúdo que a gente utiliza hoje e a gente estuda sempre a melhor forma para entregar para aquele target. Mas a linguagem é sempre trabalhada e alinhada com a IBM, com
enfim, com a parceria que a gente tem com o nosso né? partner, né? E também com assessoria, ajuda da agência e com o alinhamento do time comercial e marketing. Mas, em geral, uma linguagem mais profunda, digamos. Sim, exatamente. Não pode ser superficial. Não, né? não pode. Tá. Mas o foco, eu acho que tanto do B2C quanto do B2B é ser relevante na vida do consumidor, né? Então, esse objetivo tá em comum entre os dois. Só que, obviamente, a linguagem tem que ser bem diferente, né? E quando você fala de relevância na vida do consumidor, eu imagino que o motivador de uma pessoa física tradicional e de uma empresa, de uma pessoa que está representando uma empresa é completamente diferente, né? Em geral, o B2B ele está muito mais querendo olhar ali para situações que possam ter um custo-benefício interessante, possam aumentar a rentabilidade dele como negócio. Acho que são outros talvez, fatores ali de influência, né? Como é que vocês trabalham para acionar esses gaps? Assim? A gente sempre procura entregar a solução do problema. O que é o nosso serviço, a nossa solução, vai exterminar aí de problema dentro da sua empresa. Não procurar vender, né? Nós somos pessoas antes de ser vendedores, né? Eu sempre digo, né? Tenho até uma frase célebre, né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF, né? Acho exatamente. Então, a gente procura, até uma campanha recente que a gente fez, a gente coloca a foto dos vendedores junto com a parceria, enfim, o logo do parceiro, mostrando uma mensagem simples, mas justamente com essa ideia de que nós somos pessoas e não somos vendedores. Estamos aqui para ajudar vocês a solucionar os problemas, entender as dores do que vocês passam aí no dia a dia. E então, essa é a ideia. A gente costuma levar em reuniões, cases de sucesso, né? E falar assim, olha, esse projeto aconteceu em tal empresa, solucionou isso e trouxe isso de benefício, de vantagem e de otimização no tempo, retorno sobre investimento, enfim. E aí eu acho que a empresa olha com outros olhos, né? Não é aquele olhar que, tipo, veio aqui vender. Legal. Daniela, falando até um pouco em termos de mídias, de canais, né, você falou bastante do LinkedIn. O LinkedIn Sim. hoje seguramente é a maior rede aí social do mundo aí para negócios, né? Acho que no Brasil, se eu não me engano, são cerca de 25 milhões aí de pessoas cadastradas. Como é que vocês utilizam o LinkedIn? Ou seja, quais são as estratégias principais voltadas para o LinkedIn? E, eventualmente, queria que você falasse um pouco dos principais erros, né? Porque muita gente acho que acaba cometendo algumas gafes aí na hora de usar essa rede social, né? Acaba confundindo, talvez, o perfil com outras mídias, né? Tanto usuário quanto empresas, né? As companies pages ainda não são tão bem estruturadas, não têm a estrutura que devem aí, ter para ter um engajamento positivo nesse canal. O que a gente hoje na iWave, eu entrei em 2015 na iWave para fazer prospecção ativa via LinkedIn, né? Então, eu fui estudando esse tema e hoje eu já estou, inclusive já dei treinamento dentro da iWave para outras pessoas que fazem isso hoje. Mas a ideia é o social selling, né? Que a gente costuma ouvir bastante, tem muito material. Se vocês quiserem procurar, inclusive, no Google, tem bastante site interessante, com materiais super positivos, tanto em inglês quanto em português. E é um conjunto, né, de boas práticas aí que principalmente o time comercial deve ter no dia a dia. Hoje em dia é mais comum hoje, mas as empresas estão engatinhando ainda nesse sentido, né? E o que eu acredito muito no LinkedIn, eu acho que é uma rede que tem um potencial assim, incrível para gerar demanda para o time comercial, enfim. Você tem do estagiário ao CEO, ao CFO, enfim. E hoje na iWave, a gente usa muito para prospecção, para geração de leads, tanto para a área de alocação, como para IBM, Delphix, enfim, para outros parceiros. Mas eu ainda vejo, né, como eu uso bastante no dia a dia, eu ainda vejo principalmente usuários usando a rede como se fosse o Facebook, por exemplo. Então, esses erros ainda são muito frequentes, né? É uma rede que tem como foco profissional, mas as pessoas não têm discernimento, não tem esse discernimento ainda. E as páginas das empresas ainda não têm o perfil completo, não tem um conteúdo recorrente, não tem
enfim, não engajam muito o público que elas querem atingir. E isso não seria por uma visão equivocada de que o LinkedIn ele acaba servindo só para profissionais que estão em transição de carreiras ou eventualmente estão buscando algum tipo de contato comercial? Porque eu já ouvi muito isso de algumas pessoas, ou seja, eu estou no LinkedIn, mas não uso, né? Será que Nossa, isso não seria, muita gente, não seria um reflexo disso também? Sim, eu acho que sim. Eu acho que pode ser um reflexo, sim. Mas eu acho que essa concepção tem se alterado aí durante os últimos meses, principalmente. Hoje você já vê. Eu fui impactada por um rapaz da Finlândia que queria me vender uma solução de marketing. Então, assim, até o pessoal de fora está chegando até mim, que estou aqui na iWave, enfim. Então, ou seja, funciona, né? Funciona, sim. Legal. Renato, como é que é na Jampro? Como é que vocês usam o LinkedIn profissionalmente? Como é que funciona? Como é que vocês desenvolvem essas estratégias para essa rede social? Nós não usamos o LinkedIn. Não usam? Não usamos o LinkedIn. A gente tem estudado a possibilidade de usar, a gente tem avaliado, a gente tem muito medo de cometer os erros que a Daniela estava falando agora. A gente tem visto que todo mundo coloca posts como se fosse o Facebook, né? E que não é nada disso. O LinkedIn é uma coisa mais complexa. O que a gente tem usado muito ainda são procedimentos de geomarketing. Então, eu localizo os meus clientes através de posicionamentos geográficos, né? E aí eu utilizo os outros softwares que me dizem onde estão esses clientes, o tipo de cliente igual ao que eu quero ter, né? Igual ao que eu tenho, onde eles estão. A gente analisa esses clientes e acaba procurando entender como esse cliente se relaciona com a mídia. Então, qual seria a forma mais fácil de chegar perto dele ouvir o nome da gente, ainda usando bastante off-mídias, né? As mídias offline. Offline, certo? Mas a estratégia nossa de LinkedIn ainda é muito incipiente. A gente está louco para entrar nesse mercado, mas não... Ainda não entraram? Não entramos. A gente tem visto também uma evolução muito grande e muito rápida ao mesmo tempo, tá certo? Então, a gente não tem evitado. E tem acontecido coisas muito curiosas. Uma curiosidade aqui no programa de vocês, acho que vai ser bastante interessante. A gente tem um dos nossos marketing verticais, é limpeza de igreja, que nos Estados Unidos é uma coisa comum, tem vários templos e tudo mais. No Brasil, a gente não achava que fosse pegar. Mas anteontem nós recebemos um e-mail de um padre entrou no nosso site, entrou lá e se cadastrou pedindo um orçamento para a limpeza da igreja dele. Quer dizer, é um negócio super diferente, né? Quer dizer, que mostra também que a dinâmica está mudando muito rápido. Tudo que a gente fala agora pode ser que não seja verdade daqui a uma semana. Tempo, né? Então, o que a gente está fazendo é estudando isso. Como é que faz para mexer com esse mundo? E, por exemplo, o padre foi impactado, que aí seria até o tema da minha próxima pergunta, foi impactado com conteúdo específico, né? Ou seja, conteúdo sobre limpeza de igrejas, provavelmente. Exatamente. Nós temos no nosso site o que a gente chama de marketings verticais. Templos são dos marketings verticais. A gente acaba limpando várias sinagogas, várias coisas desse tipo aqui no Brasil. A gente limpa a Igreja Nossa Senhora do Bonfim, lá na Bahia. Então, a gente criamos alguns produtos para isso, alguns blogs sobre esse assunto, mas como curiosidade. E, no final, impactou esse padre e ele acabou vindo a nós através disso. O que acende uma lâmpada dentro da estrutura, falou, opa, peraí, tem um mercado aí para a gente estudar e explorar e ir atrás, que pode ser um foco que a gente tem conhecimento do assunto e podemos trazer experiência do que está acontecendo lá fora para usar aqui no Brasil. Então, esse marketing digital está propiciando isso. Quer dizer, você imaginar que um mercado que você não iria, que não existe no Brasil, de repente ele existe e ele são bate descobertas, na tua porta. né? Ou seja, que você acaba tendo acesso via marketing digital, né? Mas aí a minha segunda questão seria nesse sentido, né? Eu acho que assim, a criação de conteúdo de valor, o famoso marketing de conteúdo, né, que muito se fala, diria que é fundamental, tanto para estratégias B2B, mas B2C, mas principalmente para o mercado B2B, né? Mas o que eu percebo também, assim, em algumas empresas parece que o envolvimento da área comercial com a criação desse conteúdo ele não é tão efetivo, né? Ou seja, aquele time que está ali no dia a dia, sabe das dores ali do cliente, muitas vezes ele é apartado. Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês trabalham esse processo também de criação de conteúdo? É algo que fica segregado com marketing, a empresa toda participa? Como é que vocês criam esse conteúdo relevante para os clientes de vocês? Então, só complementando o que o Renato falou,
É muito importante isso, né? Você ter o planejamento. Se você não tiver um planejamento e você entrar na rede por entrar, como fazer uma página da sua empresa no LinkedIn por fazer, e não alimentar ali com conteúdo, não ter essa geração de conteúdo constante, nem adianta. Eu acho que é melhor melhor ficar... nem fazer. Eu também acho, concordo com você. Essa história do marketing de conteúdo é uma coisa bastante interessante. Nós sempre tivemos um posicionamento muito forte, desde o começo da empresa, muitos anos atrás, na área de assessoria de imprensa. Nós achamos que a assessoria de imprensa sempre foi fundamental para divulgar quem nós somos, que tipo de trabalho a gente quer fazer. Principalmente dar essa autoridade, sim, né? A questão do branding. E por que eu, como teoricamente especialista em limpeza, vou trazer uma empresa dos Estados Unidos e vou desenvolver a minha própria no Brasil? Quer dizer, por que tem uma empresa de Israel fazendo e não está aqui uma coisa do Brasil? Quer dizer, então tem que divulgar para o público esse tipo de assunto. E a gente sempre levou em consideração a assessoria de imprensa. De uns tempos para cá, muitas empresas resolveram abandonar um pouco a assessoria de imprensa porque surgiu o marketing digital. Então, vou fazer um anúncio no Facebook, vou fazer o LinkedIn e tudo mais. Só que você começa a perder conteúdo. E também os veículos da imprensa, eles foram para a área digital. Então, a assessoria de imprensa volta a ser importante para te colocar naquele veículo que te coloca na área digital. Então, é muito mais importante você divulgar uma matéria sua, que a Exame está divulgando digitalmente, do que você falar de você mesmo. Tá Mas certo? uma coisa retroalimenta a outra, né? Exatamente. O PR acaba retroalimentando o digital, né? Exatamente. Então, é criar uma bola de neve. Então, o conteúdo volta a ser extremamente importante. E aonde buscar o conteúdo, a sua pergunta é ótima, porque no meu caso, eu não tenho que buscar o conteúdo nos meus vendedores, no meu marketing, eu tenho que buscar meu conteúdo nos meus franqueados, porque estão vivendo toda a operação depois que eu fechei o contrato nos clientes. Quer dizer, eles estão conseguindo atender a demanda que o cliente está gerando. Qual é a demanda adicional de limpeza que está aparecendo lá? E será que eu tenho também que desenvolver algum produto de limpeza, algum serviço de limpeza para atender uma demanda que existe dentro da rede e eu não conheço? Quer dizer, então, o grande segredo hoje é tentar captar essas informações da minha base que está operando dentro dos clientes para poder gerar esse conteúdo e modificar toda a minha estratégia a médio e longo prazo. Para isso, já existem também ferramentas tecnológicas que são surpreendentes, né? Quer dizer, são coisas que são impensáveis há 10 anos atrás. Quer dizer, hoje você sabe online o que está acontecendo no cliente. É muito louco, quer dizer, na minha visão empresarial, acho uma loucura. Que eu acho que, uma pergunta para a Daniela, que é uma grande dificuldade na hora que você cria o target, né? Porque você vai falar com uma empresa, eu proprietário da empresa, tenho uma idade mais avançada, ela tem uma dificuldade de entender essa tecnologia toda nova. Enquanto tem os meninos que estão lá, sabem aquilo, tiram de letra. Quer dizer, como falar para uma empresa que tem essa diversidade de pessoas dentro dela, né? E estão todas no LinkedIn, de vez passagem. Né? Como é que vocês fazem, Daniela? Como é que é essa questão da produção de conteúdo ali? Então, a gente tem um alinhamento muito forte com o time de vendas, sim. Na verdade, a comunicação é constante, né? E muitas vezes parte do próprio vendedor, hoje, o gerente comercial, chega para mim e fala, Daniela, eu conversei com um cliente tal e acho que é legal a gente fazer um vídeo ao invés de um PPT. Fica mais dinâmico, fica menos cansativo. O que você acha? Dá para a gente fazer? Então, a gente procura manter aí essa comunicação constante e eu acho que tem um termo aí que define bem, que é o S-Marketing, né? Que é a mistura de sales e marketing, que traz justamente isso à tona, né? O alinhamento cada vez mais próximo e mais efetivo, mais harmonioso aí entre o time de vendas e o marketing, porque traz muito mais resultado. Mais riqueza, né? Sim. Legal. Bom, a gente falou bastante aí de marketing digital, marketing online, né? Mas assim, no mercado B2B eu sinto que o offline ele tem um peso muito forte, né? Principalmente os eventos, né? Participação em feiras, congressos, seminários, patrocínios. Eu queria perguntar um pouco qual a visão de vocês relacionada aí ao offline, né? Como é que vocês trabalham essas mídias, se trabalham, né? E como é que vocês fazem para maximizar os investimentos? Quiser começar, Renato?
Bom, aí está muito ligada à estratégia da sua empresa, quer dizer, qual é o foco do teu marketing. No caso, como eu estava falando antes, nós temos alguns marketings verticais. Um é para atender escolas, outro é para atender hospitais, outro agora para atender igrejas. Né? Então, cada um desses marketings, você vai atuar de uma maneira diferente no offline. Né? Porque o Saba não tem feira ainda de igreja no Brasil. No exterior tem. No exterior eu participei de uma feira no hotel que eu estava hospedado agora em San Antônio, de púlpitos para igrejas, de todos os tipos, blindado, não blindado, que voa, que gira, que levanta, que sobe, que desce, que troca a pessoa que está dentro. Fantástico, nunca imaginei que pudesse existir tanta coisa. Mas no Brasil ainda acho que não tem, de repente a gente se surpreende e tem. Então você tem que descobrir onde o teu público está, né? Quer dizer, vai ter agora a posse da associação da Câmara Americana. Eu, como uma empresa americana, poderia estar lá fazendo o meu marketing offline, porque são diretores e presidentes de empresas multinacionais que, teoricamente, comprariam o meu produto. Tem que estar lá ou não tem? Você tem que analisar. Será que aquela pessoa é o comprador dentro da empresa dele, é o formador de opinião, é a pessoa certa para que eu vá conversar? Não sei. Mas, então, é importante o offline, é importante saber o comprador daquela empresa, o que ele vê, o que ele não vê, onde ele está para você poder atuar. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma cidade do interior de São Paulo, que não é tão interior, é São José dos Campos, onde você vende na feira. Você tem que ir na feira, porque é lá que você vai encontrar com o cara que está com a tua proposta na gaveta, comprando alguma coisa no sábado de manhã. Então você conversa com ele, acaba comendo um pastel, tal, né? E aí... Para alguns mercados eu diria que isso é muito forte, né? Antigamente era... Hoje ainda, para comprar boi e vender boi, a praça de Araraquara, na Araçatuba... Tem que ir no evento, Você né? tem que ir na praça de Araçatuba, quer dizer, é lá que decidem as coisas. Ainda tem esse tipo de coisa no Brasil. Então, eu acho extremamente importante. Descuidar disso é a morte. Né? Até a gente tem um slogan na nossa empresa que é melhor andar à toa que ficar à toa. Então, você não tem o que fazer, vai dar uma volta aí, em algum lugar tem cliente andando. Tem cliente andando, né? Por aí. Legal. E, Daniela, como é que vocês trabalham aí a questão dos eventos e de outras mídias offline? Então, a gente já tem um planejamento no final, todo final de ano a gente já planeja para o ano seguinte os patrocínios que a gente vai fazer. Então, a gente participa de vários eventos aí como patrocinador. Recentemente eu estive em Brasília por conta de 2 eventos que a gente patrocinou e também em Sergipe, lá em Aracaju. Então, assim, o que eu acho que é importante, evento sim, é muito bacana, é um investimento que traz retorno, traz. Só que se alinhado e feito junto com o digital, o online, ou seja, o outbound, né? Você misturar o inbound e o outbound, isso traz um retorno muito mais positivo. Potencializa, então, né? Potencializa ainda mais. Então, você criar uma hashtag, você fazer ações online para chamar o público para esse evento, criar aí uma landing page com algum conteúdo que chame a atenção desse pessoal e, enfim, fazer algumas campanhas antes, durante e depois, inclusive, como disponibilizar o Wi-Fi durante o evento, para as pessoas compartilharem durante... nas redes sociais, o que elas estão vivendo ali. Então, isso traz um retorno muito positivo. E também o pós, mandar um formulário, aí, uma pesquisa de satisfação, o que eles acharam sobre o evento, o que pode melhorar, o que não. Então, tudo isso traz aí um retorno mais significativo. Legal. Ainda na linha do offline, eu queria perguntar um pouco sobre os materiais relacionados ali para a reunião de vendas, né? Porque eu acho que todas as estratégias de marketing, sejam elas online ou offline, ela tem um objetivo comum, né? Que é colocar o cliente na frente ali da equipe comercial, né? Ou seja, e nesse momento, como é que o marketing pode ajudar? Isso falando em termos de um vídeo institucional, apresentação de PowerPoint, ou eventuais outras ferramentas, impressos, folders, isso faz diferença no dia a dia ali para uma venda B2B? Eu acho que sim. Vai muito, por exemplo, o impresso vai muito da filosofia de cada empresa, né? Se a empresa tem uma política muito rigorosa em relação à sustentabilidade, por exemplo, é natural que ela foque no digital e não no impresso. Então, varia bastante. Mas hoje na iWave, e eu como consumidora também, enfim, eu considero que é importante quando eu estou numa reunião, acompanhar através de um folheto o que a empresa faz, o que ela oferece. Eu acho que guia melhor aí para quem está ouvindo, né? E, além disso, eu acho que o PPT, né, as apresentações bem elaboradas
e os vídeos, enfim, institucionais, trazem trazem um diferencial para quem está assistindo. Então, o vídeo proporciona um dinamismo maior, eu acho que retém mais atenção, é uma coisa que fica ali 1 minuto, ao invés do PPT que você tem que ficar falando por 10, Sim. então já traz a mensagem mais rápida. Tudo ajuda nesse encantamento, digamos, desse processo. Qual que é a tua opinião, Renato? Como é que vocês trabalham essa questão aí da reunião? Nós temos um lado bastante interessante porque a gente vende franquia. E são 300, 400 candidatos por mês por escritório regional no Brasil. São 10 escritórios regionais, então é uma massa de gente que nos visita toda hora. Então a gente estuda muito essa história. E nós temos um problema que é saber que tipo de pessoa que está na nossa frente. Ele é sinestésico, ele é visual, ele é auditivo, para saber qual é a mídia que vai atingir ele. Sim, que vai ter mais efeito. Eu vou colocar um vídeo, eu vou colocar um PowerPoint, ou eu vou fazer um discurso para ele, tá certo? Ou vou deixar um folheto para ele ler mais tarde. Quer dizer, então, é realmente bastante interessante você ter toda essa suscetibilidade e sensibilidade para descobrir que tipo de pessoa você está falando. Então, a gente coloca, por exemplo, a pessoa na sala de reunião e vai servir um cafezinho. Tem lá os manuais, tem revista e tudo mais. Se ele começa a mexer nos manuais e revistas, a gente já sabe que ele é visual. Né? Então, a gente já muda um pouco a conversa. Mas é importante ter preparado já todas as ferramentas. Exatamente. Né? Então, você tem que estar com o arsenal pronto. Tem que estar municiado. Municiado. Né? E essa é a vantagem, uma das vantagens do franchise. Você vai para uma reunião e, como eu vou agora no final de fevereiro, onde eu tenho 250 diretores do mundo, falam, eu vendi muita franquia porque eu tenho vídeo, né? Eu vendi muita franquia porque eu tenho PowerPoint. Aí o outro falando, eu não gosto de colocar vídeo porque o vídeo, a pessoa pode achar isso. Quer dizer, no final, ele que está vendendo não gosta do vídeo. Sim. e ele, então você acaba analisando ele. Então quando você põe todo mundo junto, você acaba vendo a melhor estratégia e começa a descobrir quem é seu público, porque esse diretor lá de uma cidade, não sei de onde, pode ser o perfil que seja o seu público. Né? Somar tudo isso que é bastante interessante, que é o desafio da empresa e a parte que eu acho mais interessante de você ir mexendo com o tempo. Né? Agora, não tenha dúvida que é o grande desafio saber quanto você vai comprar desse material, né? Quantas pastas eu vou comprar no começo do ano? Exatamente. Quantos folhetos? É o grande difícil desafio. Prever, né? Difícil. Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando no final do programa. Eu queria só uma última pergunta, na verdade, para o Renato e para a Daniela. Eu queria que vocês falassem, para quem está nos assistindo, os principais conselhos para quem pensa em montar uma empresa com perfil B2B, ou seja, vale a pena, a gente comentou aqui sobre vários aspectos aí do marketing relacionado ao B2B, mas em linhas gerais, assim, para quem está montando o seu negócio, é importante, é bacana? O que vocês... Então, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou super a favor do B2B, eu acho que a tendência é que cresça cada vez mais, tem índices aí, pesquisas que mostram que até 2020 a gente vai ter um crescimento ainda maior. E eu acho que se a pessoa, se a organização, se o empreendedor ainda não mexe com isso, não trabalha com isso, com B2B, ele tem que, é o que eu falei lá no começo, ele tem que planejar, ver de fato qual é o produto que ele está vendendo, qual é o target, deixar isso bem alinhado para poder estruturar aí uma estratégia e fazer uma gestão, seja de conteúdo, marketing de conteúdo, geração via LinkedIn, social selling, ou qualquer outra ação voltada para B2B, mas com planejamento, com investimento definido, porque se você não tem investimento, se você não tem ferramentas que vão te ajudar nisso, nem adianta começar, né? Então, eu acho que traz um retorno muito positivo, eu acho que é uma área que tem aí um sucesso cada vez mais esperado, assim, enfim. E eu acho que a Wave, por exemplo, é um exemplo disso, né? A gente começou a trazer, faz uns 3 anos, esse inbound aí, esse marketing digital mais forte dentro da empresa. Antes era feito só marketing tradicional mesmo. E o resultado tem sido muito bacana. Legal, obrigado pela participação. Imagina. Você, Renato, o que você poderia dizer sobre o mercado B2B? Como você sabe, eu tenho 2 empresas de limpeza, né? Uma na área B2B e outra na B2C, que é a limpeza residencial. Então, a gente vive as 2 realidades ao mesmo tempo.
E eu posso dizer o seguinte, entrar no mercado B2B ou no B2C, acho que vai depender muito do perfil também da pessoa, do empresário, né? Uma das características do B2B é que você tem que andar na rua, você tem que sair de dentro do seu ambiente. Então você acabou de falar que foi a Sergipe, foi a Brasília, e o B2B é isso, você tem que sair andando, gastar a sola de sapato. Gastar a sola de sapato. Tem um empresário que quer ficar dentro da sua loja, o B2C é mais recomendado, porque a pessoa vai atrair, ela vai ser atraída pelo teu marketing e vai entrar lá dentro. Então eu acho que o primeiro passo é descobrir que tipo de de empresário você é, que tipo de estrutura você quer montar, que tipo de negócio você vai ter. Tendo o negócio, o B2B ele tem o que você falou, que eu acho que para mim é fundamental. Ele tem contratos de mais longo prazo, que te dão uma garantia melhor de planejamento, de uso de receita e tudo mais. E o B2B propicia uma coisa que eu acho extremamente importante, que é o seguinte, você pode entrar num contrato com margens menores, então é uma realidade brasileira, né? Você hoje vive uma crise, então você trabalhar com margem menor é melhor, então você tem que ter um contrato maior, e você pode fazer investimentos pensando nessa longevidade, né? Então você sabe que você não vai ganhar tanto no começo, mas que você vai ganhar com essa fidelização desse cliente. Então eu acho que é uma estratégia onde você olha mais o longo prazo, né? E na outra estratégia no B2C você olha mais o curto prazo, porque você vende uma limpeza residencial, que é o meu caso, você não sabe se vai vender de novo, né? Então eu sou muito mais fã do B2B por causa de uma questão de planejamento, de uma questão de estruturação da empresa do que do B2C. Então, mas eu acho que tudo depende muito da personalidade e do foco estratégico da tua empresa. Legal. Obrigado, Renato. Obrigado, Daniela. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Media Lab. Espero que você tenha gostado. A sua participação é muito importante. Fique à vontade para mandar e-mails, entrar no nosso canal no Facebook ou escrever aqui no portal No Meu Sucesso. Obrigado e até a próxima.